Oiê, tudo bem com você? Aqui é a Jennifer. Vamos começar mais um vídeo junto essa semana? Hoje nós vamos falar sobre a presença, a maravilhosa, a grandiosa, a majestosa presença de Deus. Deixa eu te perguntar aqui, você já vivenciou a presença de Deus? Mas antes que você me responda, antes que você pense aí se você já vivenciou ou não, você já percebeu que existem desejos, sonhos, pensamentos, emoções que parece que nada supra na nossa vida? Parece que assim, não importa o que a gente faça, aquilo não é suprido. Isso acontece porque nós temos um vazio dentro de nós, exatamente do tamanho de Deus. Porque nós fomos criados para viver em comunhão com Deus, para estar na presença de Deus. Mas no decorrer da vida, nós tentamos preencher esse espaço, que é exatamente do tamanho de Deus. A gente tenta preencher com coisas, pessoas, lugares, prazeres, enfim. Mas quando vivenciamos, reparem que eu não falei sentir a presença, eu estou falando sobre vivenciar a presença de Deus sobre nós. Então, quando nós vivenciamos, todo esse vazio ele se preenche de uma forma assim incrível, né? E tanto é que a Bíblia vai nos dizer o seguinte, ó, Salmos 89:15 diz assim: como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Não tem como falar sobre a presença de Deus sem falar de Salmos. Salmos foi escrito, a maioria dos Salmos ele foi escrito por Davi. Davi é o único homem que a Bíblia nos relata que foi um homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele passou por inúmeras situações e em tudo ele se colocava na presença de Deus. Tudo ele levava diante de Deus. Ele tinha o coração, ele teve o coração mais sincero diante de Deus. Ele falava tudo para Deus, ele colocava diante de Deus tudo. E ele está dizendo aqui pra gente, como é feliz o povo que aprendeu a andar na presença de Deus, na luz da presença de Deus. E a maioria dos salmos de Davi, eles foram escritos, não foi no melhor momento da vida de Davi não, tá? Foi em momentos assim, realmente de muita luta. Mas isso só aponta para nós quão real a presença de Deus é. Na presença de Deus é um lugar seguro. Na presença de Deus há amor, há alegria, há paz, há quebrantamento. É o lugar onde nós nos sentimos completos, é como se de fato como se você voltasse à essência, sabe? É como se você se conectasse com você mesmo, com a sua real natureza, é mais ou menos isso. É difícil falar sobre a presença de Deus porque ela não tem como ser explicada, entende? Por isso que eu não falei sobre, você já sentiu, porque o sentir é muito menor do que vivenciar de fato essa presença, sabe? Porque não é algo que dá pra explicar. Por exemplo, quando eu arrepio ou quando eu sinto meu corpo tremer. Então, assim, isso ainda é muito pequenininho. Acontece, né? Mas é muito petitiquinho comparado ao que de fato a presença de Deus representa, deveria representar nas nossas vidas, porque é o lugar onde tem perdão, tem cura, tem restauração, tem alegria, gratidão. Gente, meu Deus, é o lugar onde nós nos sentimos completos, sentimos de fato vivo. É o lugar onde não existe nada capaz de nos corromper, de nos seduzir. A presença de Deus é um lugar onde nos conecta de fato com a nossa essência real, sabe? Tanto que tem até um louvor que fala, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. É porque quando nós vivenciamos essa presença, nós encontramos muita dificuldade em aceitar qualquer outra vivência, aceitar qualquer outra coisa. Por isso, vivencie a presença de Deus, busque a presença de Deus. Talvez, sabe esse vazio que você sente, essa sensação de que talvez o mundo nem é o seu lugar, né? Talvez essa sensação de
nada te completa, é porque você precisa estar na presença de Deus. A presença de Deus, ela não dá para ser explicada. Eu tô aqui tentando falar um pouquinho sobre isso, usando o exemplo de Davi, Salmos, a gente vai ler mais alguns Salmos daqui para frente, mas a presença de Deus não tem explicação. Não tem um conceito humano capaz de descrever como é estar na presença de Deus, porque a presença de Deus é o que completa a nossa vida. Então, se você ainda não vivenciou isso, permita-se vivenciar essa presença maravilhosa. E é surreal, é algo extraordinário, é algo que não dá para explicar em palavras. Mas vamos ler aqui, está descrito em Salmos 16:11, diz assim: Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Mais uma vez, Davi falando para nós sobre a questão da presença. Como eu disse alguns minutos atrás, Davi foi um homem igual eu e você, assim, carne, ossos, cheio de pecado, defeito, que tudo ele levava diante de Deus, ele colocava diante da presença de Deus. Ele teve o coração mais sincero, que ele rasgava o coração diante de Deus, falava: eu tô me sentindo assim, Deus, o Senhor olha pra mim, Deus. Então ele realmente decidiu com tudo, sendo rei, tendo tanta coisa, tanta autoridade, vamos dizer assim, humana sobre a vida dele, ele escolheu levar diante da presença de Deus, ele escolheu honrar a presença de Deus, ele escolheu buscar a presença de Deus, porque é o lugar onde de fato tem tudo que nós precisamos. Mas eu sei que você pode pensar assim: será que é tudo isso mesmo, presença de Deus, gente? Porque eu não sinto, eu não vejo. Onde que tá essa presença? Você tem desejado e buscado essa proximidade com Deus? Porque o Senhor, ele se manifesta onde ele é desejado. Porque, por exemplo, você iria a um lugar onde você não é desejado, onde você não é bem-vindo? Provavelmente não. Então por que Deus, ele tem que manifestar a presença dele, sendo que você não o deseja? Eu costumo dizer sempre que Deus, ele é cavaleiro, ele não vai simplesmente, vai sentir minha presença assim, não tem como, não dá, porque ele tem o prazer de não se manifestar a nós, né? Mas ele só se apresenta no lugar onde ele é desejado. Você tem desejado a presença de Deus? Sim ou não? Você precisa vivenciar essa presença, porque é impressionante como a presença de Deus, ela dá resposta para tantas coisas. Quando nós vivenciamos a presença de Deus, às vezes um problema que você acha que é extraordinário, quando você se coloca diante da presença de Deus, é algo extraordinário mesmo. Tudo aquilo se torna tão pequenininho, sabe? E traz essa paz que todos nós precisamos, de paz. Então clame pela presença. Clamar é você falar em alta voz, orar com vontade, com força. Deseja a presença de Deus na sua vida. Mas aí você pode perguntar: mas como que eu faço para vivenciar essa presença? Buscando a Deus de todo o coração. Jeremias 29:13 vai nos dizer assim: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Ele deixa ser encontrado por nós. Deus não se esconde da gente. Basta nós orarmos a Deus e pedir pela sua presença. Você já fez essa oração? De pedir: Senhor, vem com a sua presença sobre a minha vida. Senhor, me permite vivenciar a sua presença sobre mim. Tiago 4:8 vai nos dizer assim, eu vou ler a primeira parte do versículo somente, tá? Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Deus, ele está disponível, aí, mas nós precisamos nos aproximar dele. Como que a gente se aproxima de Deus? Em oração, buscando ele em oração, falando com ele, Estar na presença de Deus é você aproximar, ter uma relação próxima com Deus, de conversar com ele, de colocar diante dele as nossas situações. Quando fala-se em aproximar-se de Deus, isso mostra que tem que ter uma movimentação da nossa parte para com Deus, e aí há uma movimentação da parte de Deus para conosco. Salmo 145:18, Salmo de Davi, 145:18 diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade.
Em outras versões vai dizer que todos os que buscam a Deus com sinceridade. Então, isso mostra que nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Chegar diante de Deus sem reservas. Deus garante para nós que se nós o buscarmos, nós vamos encontrar. Deus não se esconde de nós. Então que nesse dia você possa de verdade, de fato, falar com Deus. Seja sincero diante de Deus, porque buscar a Deus de todo o coração nada mais é do que você ser sincero com Deus. Você ser inteiro, né, de todo o coração, você ser inteiro diante de Deus. E quando vivenciamos a presença de Deus, tem hora que ela é tão palpável, eu não consigo colocar para vocês em palavras, mas eu posso garantir uma coisa: não existe melhor lugar para estar do que na presença de Deus. E sendo Deus, sendo santo, Deus sendo maravilhoso, sendo grandioso, Ele ainda se deixa encontrar. Talvez você não consiga entender o poder disso, mas Deus, né, o nosso Deus poderoso, Criador de todas as coisas, Ele se deixa ser encontrado por você. Nada te impede. Entende? Ele se deixa encontrar. Então não há desculpas no sentido de Deus não vai me aceitar. Ele está dizendo, se você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. Aproxime-se de mim e eu me aproximarei de você. Então não há desculpas. Então abra o seu coração. Permita-se vivenciar a presença do Deus vivo, do Deus poderoso sobre você. Em nome de Jesus. Amém? Posso ler aqui nos comentários um amém? Se essa palavra fez algum sentido para você, curte, comenta, compartilhe. Amém? Se apega a Jesus e vai viver. Deus te abençoe.